meu nome é Priscila Jussa, eu sou treinadora de pessoas, trabalho com desenvolvimento humano e as suas tecnologias, como programação neurolinguística, coaching, gestalt training e condicionamento neuroassociativo. E eu tenho um programa que já está em 8 países, quase 1000 pessoas já validaram. É o programa Foco e Produtividade. Ele tem 5 passos bem simples. E hoje a gente está no 3º passo. A gente já fez uma live do primeiro, né, Walter? Do segundo. E agora a gente vai para o 3º passo. E antes, é congruente eu falar os passos, né, Walter? Todos eles. Sim, importante porque tem pessoas que estão aqui que não participaram das lives anteriores, né? E nós já fizemos algumas lives. Dentre elas, você já falou do primeiro passo, do segundo e do terceiro. Hoje, na verdade, é o 3º passo, né? Então, Isso. seria importante você falar para as pessoas quais são os 5 passos, né? Dos quais nós já falamos o primeiro e o segundo, e hoje nós vamos falar do terceiro. Isso. Então, vamos lá. Começar pelo começo, né? O primeiro passo do programa Foco e Produtividade, a que se destina, né, esse produto. Então, esse produto digital, ele é como ser mais produtivo e feliz na sua vida pessoal e profissional em 21 dias. Por que 21 dias? Porque, segundo a neurociência, em 21 dias você adquire um novo hábito. Então, para que esse caminho seja recheado de transformação e sucesso, eu usei os nossos níveis neurológicos. Então, ele tem 5 passos que garantem essa simbiose com os níveis neurológicos. O primeiro passo é o entendimento. É que você possa entender quais são os padrões de procrastinação que existem na sua vida e os padrões de produtividade. Só que para que você entenda, a gente, né, eu coloquei lá no treinamento, no programa, um briefing bem profundo do que a procrastinação faz. Então, esse é o primeiro passo, que a live está disponível no feed, né? Está disponível também no YouTube. Então, vocês entendem lá o entendimento. Entendem o entendimento, ficou meio repetitivo, né? Meio pleonasmo, mas vamos lá. O primeiro passo é o entendimento. Você entende profundamente. O segundo passo é a ressignificação. Uma vez que você entende o seu padrão comportamental, você tem a oportunidade de ressignificar. Mas, Pri, o que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo significado. Mas como, Pri? Eu gosto muito do como. Porque muitas pessoas falam, muitos profissionais, inclusive, falam seja isso, seja aquilo. Mas, às vezes, não tem o caminho. E eu gosto de dar o caminho, gosto de dar o jogo. Então, para ressignificar, que está dentro do programa no segundo passo, você deve fazer 4 coisas bem simples. Se responsabilizar, aprender, agradecer e perguntar qual é o lado bom. Então, a gente usa também uma pegada gigante de psicologia positiva. O terceiro passo, que é o que a gente vai ver hoje nessa live, é a quebra da crença. Então, crença, o que é a crença, Pri? É algo que você acredita. Então, nós só temos 2 tipos de crença. As crenças que colocam a gente para baixo e as crenças que colocam a gente para cima. Ou crenças possibilitadoras e crenças limitadoras. E a gente vai falar muito disso hoje. Mas, para continuar, o 4º passo é o poder pessoal. Quem é você? Como é que você se posiciona diante das adversidades da vida? Né? Como é que você se vê? Porque o pensamento gera emoção, que gera o comportamento. Então, é muito importante, e esse é o nível neurológico de identidade, o 4º passo. E o 5º passo, e o que eu gosto mais, e talvez o mais importante, é a contribuição universal. A contribuição universal é, uma vez que você já entendeu, já ressignificou, já quebrou a crença, já sabe quem você é, já sabe o seu poder no universo, é chegada a hora de pulverizar, de massificar, de contribuir com o povo, contribuir com o público, contribuir com o seu conhecimento. É o último passo, ou talvez o mais importante. Então, os 5 passos são esses, e hoje a gente está na live do 3º passo,
que é... Adoro, né, Walter? Vamos lá entender um pouquinho o que é uma crença, o que é que ela faz com a gente. E se vocês estão escutando, dá um legalzinho aí, tá tudo certo. Se você acha que uma crença é importante para alguém, manda essa live para alguém. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, talvez você esteja perdendo tempo. E para que eu comece, eu te convido a beber água. Vou pegar a minha. Eu Pega a deixei a minha sua, aqui do lado. Walter. Olha, eu Vou pegar a minha. alcalinizo. Nossa, Utilizada. quase que não saiu. A minha Vou pegar a aguinha, minha. que também é uma crença, né? Tem várias aí pesquisas que dizem que água com limão não adianta de nada, mas para mim adianta porque eu acredito. Então, Já vamos lá. começa por aí, né? Tem umas pílulas, você já ouviu falar, Walter? Que existem Já umas ouvi. pílulas religiosas, espirituais, que as pessoas tomam e ficam curadas mesmo. Já ouviu falar Mas disso? é verdade. Mas eu acho que tudo isso está voltado, né, a esse terceiro pilar, né, que você falou do sim, a esse terceiro pilar do programa Foco e Produtividade, que é o poder é a quebra da crença, né? E o Isso, eu vou poder até dela, né, fixar de aqui, você... Walter, pra Boa. gente, né? Pra gente, quem estiver entrando agora. Ó, estão perguntando como que se chama o canal. O canal do YouTube tá lá como Pri Jursa, Isso, P-R-I, certo? Jursa, Pri isso. Jursa. É Prijussa, o de mesmo ovo nome do querido. Instagram. É o Isso mesmo mesmo, nome do Instagram. Prijussa. Então, Ih, se tiver alguma dúvida, também tá no link da bio, tá? perfeito. E aí, hoje nós vamos falar então desta questão, né? Da quebra da crença, do poder que a crença, tanto como você falou, positiva ou negativa, pode nos levar, né? E Isso. muitas pessoas não fazem ideia destas crenças limitantes que elas possuem e que sequer têm noção que isso atrapalha muito a vida delas em vários momentos Verdade. do dia a dia, do trabalho, só que a pessoa nem entende isso, não é verdade? Uhum. Às Mas vezes as fala um pouco, pessoas explica nem um pouco. sabem. Olha, as nossas crenças são norteadores dos nossos comportamentos. Independente do seu sistema de crenças, ou seja, independente se você acredita ou não, as crenças que estão dentro da sua mente, elas estão comandando a sua vida. Crenças do tipo, eu não mereço, isso não é para mim. É muito difícil isso. Nossa, eu já tentei várias vezes, eu nunca consegui. Eu não consigo fazer isso. Isso, canal do YouTube Prijussa. Então, vamos lá. Nossas crenças são norteadoras, né? Elas norteiam a nossa vida. E quando a gente não tem noção, a gente vai continuar funcionando num padrão de comportamento automático. Esse padrão de comportamento, ele pode ser muito limitador, porque as crenças só têm dois tipos. Ou elas são negativas, ou elas são positivas. Ou elas levam a gente como uma mola propulsora para cima, ou elas puxam a gente para baixo como âncoras, né? Então, para que a gente possa dar um novo sentido à nossa vida, no que se diz respeito à transformação, nós temos que quebrar uma crença negativa. Porque a crença positiva pode deixar ela no lugar dela mesmo. Entendeu? Se for positiva, deixa ela. Se for negativa, e o que é negativo, Pri? Eu não sei o que você quer, ou você que está escutando aí, né, Walter? As pessoas, o que você quer transformar. Mas não importa o quanto você é bom, você ainda pode ser melhor que isso. Então, às vezes a pessoa quer mudar o corpo, às vezes ela quer mudar os relacionamentos com as pessoas, às vezes ela quer mudar o relacionamento que ela tem com a família, às vezes ela quer mais dinheiro. Só que com a mente você tem que ser muito específico, né? Senão a mente começa a nos enganar. E eu gosto muito de uma frase do Henry Ford, que ele diz assim: se você pensa que você está certo, ou se você pensa que você está errado,
você está certo. De qualquer maneira, você está certo. Se você pensa que vai conseguir, ou se você pensa que não vai conseguir, de qualquer maneira, você está certo. E também tem uma filosofia, Walter, que eu quero falar antes de falar ainda mais sobre a crença e como quebrá-la. Eu só vou dar a gente não tem muito tempo, então desde já eu quero convidar para uma aula no dia 17/3, gratuita, um webinário para Jussa. O link também está na bio, então se você quer uma aula da Pri e você ainda não participou, se você já participou e ainda assim quer uma aula, no dia 17/3 vai ter essa aula online e a gente vai te avisar. Então vamos lá. A filosofia do sucesso, no último parágrafozinho, ela diz assim: a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Então, falando de quebra de crenças, seja muito bem-vindo, treinador, amigo meu, querido Luiz Henrique. A gente está falando aqui de quebra de crenças e as nossas crenças, elas são muito poderosas e muitas vezes a gente nem sabe que tem essas crenças. Vai rodando no automático o tempo inteiro. Rodando e comandando a nossa vida, porque nossas crenças comandam a nossa vida. Então, dentro desse programa, do programa Foco e Produtividade, eu coloquei uma das minhas ferramentas de mentoria, que é quebra de crença. Ô, Walter, você sabia que a crença negativa, ela tem uma vantagem? Eu sei da positiva. Da negativa, eu confesso que para mim ainda é confuso, eu não entendo bem. Entendi. Então, vamos lá. Nossas crenças, elas têm uma vantagem. Eu estou falando da negativa agora, tá? Da limitante. Da que puxa a gente para baixo. Eu não vou conseguir, eu não mereço, isso não é para mim, isso é muito difícil. Isso, fulana consegue. Hoje eu tive uma aluna que falou assim: Pri, nossa, eu não consigo porque eu não tenho essa genética. Eu nunca vou conseguir acordar cedo porque eu durmo tarde. Então, algumas crenças, Pri, eu gostaria de ter o teu corpo. A comparação também vem do sistema de crenças, muitas vezes. Então, a crença negativa, ela tem uma vantagem. Ela consegue deixar a gente na zona de conforto, muitas vezes. Dependendo da crença, a vantagem existe. Segundo a programação neurolinguística, Walter, toda intenção é positiva. Por exemplo, a gente pensa num crime, num serial killer, por exemplo. Ele chega lá, num colégio, mata um monte de gente, e essa intenção é positiva? Sim, para ele. Ele está atendendo ali algum ganho. Ou ele quer se vingar, ou ele quer chamar atenção, ou ele quer a mídia, ou ele quer uma... Muitas vezes essas pessoas que têm essas patologias, né, de sociopatia, psicopatia, e cometem crimes, elas têm muitas questões emocionais. Então, também tem um ganho. Dei só um exemplo agora de como pode ser positivo. Então, a nossa crença negativa, ela tem uma vantagem, que é a intenção positiva. Ela também tem uma desvantagem, né? E talvez, às vezes, aí, inúmeras vantagens de ter uma crença negativa. Depois, a gente deve ir lá no nosso passado. Imagina aí, Walter, que você tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo tem passado, presente e futuro. E aí a gente vai ter que entender como é que essa crença criou-se dentro do nosso mindset, da nossa mentalidade. Então, ela foi criada aí quando você era só uma criancinha ou quando você era adolescente e ela ficou. Ela ficou porque ela tem algum ganho. Então, a gente tem que pensar qual foi o momento que essa crença negativa foi criada. Porque é muito importante a gente saber a idade dessa crença. Sabe quando a gente está jogando videogame, Walter, e tem aquele poderoso chefão no final? A gente passa por vários estágios, né? Eu lembro que eu zerei o Sonic.
Não sei se você Uhum. lembra, um bonequinho que ele Das, comia umas moedinhas. E ele das ia correndo, correndo, moedinhas, correndo. E no final tinha uns chefões assim. Então, a crença, quando você chega nela, porque ela é um dos níveis neurológicos mais poderosos e mais desafiadores de mudança, né? Porque mudar uma crença não é uma coisa tão simples, mas que em 21 dias a gente consegue reprogramá-la. Com muito progresso, com muito esforço, com muita dedicação, né? Quem quer paz tem que se preparar para a guerra. Então, dentro do nosso sistema de crenças, existe um momento que esse poderoso chefão vai chegar. E quando ele chega, a gente precisa entender qual é a idade dele, onde é a raiz dele, onde é que ele foi criado, né? Muitas vezes a gente já deu esse exemplo antes, mas eu vou dar novamente, porque eu estou vendo que tem pessoas novas aqui na live. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de oratória, não conseguem falar em público, e isso foi criado, talvez, quando essa pessoinha tinha 8 aninhos na sala de aula, e a professora falou para ela que ela era burra. Vai logo, menino, você é burro. E aquilo ficou na mente, ficou nas emoções e ficou no comportamento até hoje. E aí o que é que acontece? Essa pessoa tem dificuldade de falar, essa pessoa tem dificuldade de se comunicar, essa pessoa fica pensando no julgamento dos outros, porque ela está lá no passado, quando a professora chamou ela de burra. E talvez burra tenha sido a profissional, a professora, que não soube liderar o aluno, que não soube conduzir o aluno. Fique tranquilo, faça uma respiração profunda. Você sabe, você estudou. E é essa a importância da inteligência emocional na educação, no trabalho. Então, nosso sistema de crenças é muito poderoso. Nosso sistema de crenças, eles podem puxar a gente para cima como um foguete e levar a gente para baixo como uma âncora. Então, depois de você entender, e essa ferramenta da minha mentoria está dentro do programa Foco e Produtividade, como terceiro passo, então você vai entender a vantagem de ter essa crença. Qual é a vantagem de ter nessa história do menininho que eu contei? Ele não se expõe. Se ele não se expõe, ele não entra numa zona de conforto, de esforço. Tá dando para entender, Walter? Se alguém tiver alguma dúvida, tá dou claro, tá gratidão. claro. É que eu tô aqui só como ouvinte, porque muito me admira e me surpreende esse assunto. Eu tenho curiosidade, ganância de querer aprender mais. E eu trabalho isso comigo, tá? Eu sei que você é especialista nisso. Você sabe que eu sou somente um curioso do assunto, né, do tema. E tenho aprendido, porque eu tenho o curso Foco Produtividade teu aqui, você sabe. Eu acompanho, né? Não só acompanho, como eu estou com você, batendo um papo, conhecendo, e você me dá altas dicas, né? Mas é uma coisa que eu vou refletindo cada dia mais. Então, assim, para mim, eu estou aprendendo aqui. Eu também, estamos todos aprendendo, Walter. E somos muitos e seremos sempre mais. Então, vamos nessa. O que é que acontece? Quando a gente entende que toda crença, até negativa, tem uma vantagem, uma desvantagem, a gente consegue entender, indo lá no passado, como é que eu criei essa crença? Onde foi? Quantos anos ela tem? Né? Muito importante a idade da crença. Por exemplo, se aconteceu alguma coisa quando eu tinha 8 anos, quantos anos tem essa crença? Às vezes a pessoa tem 50 anos e essa crença começou quando ela tinha 8 anos. E ela ainda reproduz os padrões comportamentais do lixo emocional dessa crença limitante. Então, eu preciso e devo ir lá no meu passado para poder entender onde ela foi criada. E no programa Foco e Produtividade, a gente vai no passado juntos. Então, depois que a gente identifica, a gente deve criar. Lembra que eu falei do poderoso chefão, Walter? O Uhum. poderoso chefão, ele tem raio laser. O poderoso chefão, ele tem mísseis. O poderoso chefão tem um monte de armas. Ele tem algumas armas de guerra
que às vezes não estão disponíveis para o nosso bonequinho que está ali brigando com ele. Quer... Então, a gente precisa de uma crença. E uma crença, eu quero que você que esteja escutando agora entenda a sua crença como uma frase, né? Por exemplo, diante das adversidades da vida, você pensa, eu não consigo. Então, esse é o poderoso chefão. Qual é a crença que eu devo criar para chegar no patamar desse poderoso chefão? Uma frase ainda mais poderosa do que eu não consigo. Então, a gente deve criar essa frase. Eu consigo, eu mereço, porque eu sou infinita, porque eu sou infinito, porque eu posso, porque eu sou extraordinário, porque eu sou excelente. Já vai mexendo no nível neurológico de identidade. E aí a gente já começa no poder pessoal, entende? A crença, ela está muito atrelada a quem você é, né? Quando eu abro a minha boca e digo, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinador, eu sou egoísta, eu sou qualquer coisa de ruim, a gente está furtando a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, de evoluírem, de progredirem, né? Então, a gente deve criar uma frase para que essa frase seja ainda mais poderosa. E aí, um outro passo que eu faço nesse momento, né, quando a gente está falando do terceiro passo, da quebra da crença, é a gente treinar. Durante algum tempo, geralmente eu coloco 21 dias ou 31 dias para massificar, porque depois, no último dia do programa Foco e Produtividade, no último dia é o dia que ele vai começar de verdade. É o dia que eu acabo de conduzir e começo a treinar novamente. Tem pessoas que fizeram esse programa 3, 4, 5 vezes, Walter. Entende? Então você está dizendo que o programa ele é teoricamente infinito. Quando eu falo infinito, ele é um programa cujo também tem atividades durante 21 dias, quando você reprograma toda a questão mental, de tudo que você trabalha na pessoa, e não somente ela vai ter que seguir aqueles passos que ela seguiu durante 21 dias, que já mudou o padrão dela, mas ela pode ter debaixo do braço como uma Bíblia, né? Para recorrer a esse material sempre que precisar. E quantas vezes precisar. É isso? É isso. E ainda te digo mais. A cada edição que a gente vai lançando, os alunos têm a atualização do programa. Então, muitas vezes, eles fazem novamente o programa. E até chegou aqui a Dani. Dani é uma treinadora também, ela é coach, né? Ela, no fundo, ela é terapeuta. Ela é terapeuta. Eu também eu treino treinadores, ela faz mentoria, ela está fazendo o programa Foco e Produtividade. E ela me deu um feedback esses dias, Pri, que incrível, porque a gente vai se reciclando ainda mais, porque é um programa realmente, como você falou agora muito bem, Walter, é um programa infinito, porque sempre a gente vai ter alguma coisa que melhorar, né? Na vida, hoje o cabelo está crescendo, a unha está crescendo, as coisas estão fluindo. A vida é muito dinâmica, então se você não progride, você regride, porque não tem estático, não. Não existe um estado estático, só quando a gente morre. Aí game over, né? Vaneide, seja bem-vindo a essa live, todos vocês. Isso é uma curiosidade minha. Curiosidade minha, assim. Você falou da crença e eu estou tentando trazer para a minha vida, né? Para o meu dia a dia. Me permite, aí você me explica aí dentro Claro. Você é estudante do assunto e você conduz esse assunto. Mas assim, ó, porque eu faço isso, eu tenho um filho de 14 anos e a gente tem muita crença, muita fé, muita verdade naquilo que tudo que você já falou uma vez para mim, que primeiro tudo se cria na sua mente, né? Isso. Então para você, tudo, mesmo que você não parou para pensar, mas tudo que você tem hoje, seja um namorado, seja uma casa, seja uma roupa, seja o que for, Isso, você Walter. criou isso na tua mente antes de conquistar fisicamente aquilo. É que as pessoas não param para pensar desta forma. Mas intrinsecamente ou inconscientemente, a pessoa já idealizou aquilo, já pensou aquilo, né? E aí eu venho que é o poder da crença, acreditar que é possível, né? Só que eu falo muito com meu filho, não é só acreditar que é possível, mas sim acreditar que é possível,
ter fé, foco naquilo, acima de tudo, e junto com o acreditar, como eu vou conseguir aquilo. Vou dar um exemplo até para ele. Ele fala assim, eu quero fazer isso. Fala, tá bom, acredite que você pode. Agora você vai criar os meios para você conseguir. A estratégia, isso. Exato, né? Que eu falo, não adianta só que seria fácil se falasse aqui, né? Não, é só você acreditar e vai acontecer alinhado à sua estratégia de colocar início, meio e fim do que você vai fazer para chegar naquilo. Eu tenho exemplos, eu nunca conversei com você. Eu tenho exemplos na vida aqui, de verdade, de coisas que eu tinha crenças limitantes. Minha esposa brigava muito comigo. Para, isso daí é coisa tua. Só para contextualizar, tá? Rapidinho. Claro. Eu queria muito ter um carro, um estilo de carro. E eu vim de uma família muito humilde, muito pobre mesmo, periferia. E hoje, não que eu sou nada mais que ninguém, mas hoje eu tenho uma vida muito diferente. Se eu pudesse colocar uma escala financeira da minha vida que eu tive e da que eu tenho hoje, 0 a 10, não estou falando que a minha é perfeita, mas de onde eu vim, né, lá na minha infância, eu saí do nível 2 e fui para o nível 8. Tipo assim, para mim é uma coisa muito absurda. Só que ainda assim, eu achei que eu tinha evoluído tanto, né, dada a proporção, no meu caso, tá? Que eu não me permitia realizar aquele sonho daquele carro, porque eu achava que era demais e que eu não precisava. Que eu achava que era eu estar afrontando da onde eu vim, porque Nossa. eu não precisava daquilo. E aí minha esposa disse, você pode, por quê? Se você pode, qual o problema de você fazer? E a gente... Ano passado eu falei assim, eu vou fazer, eu vou conseguir, e aí aquilo que você falou, eu me o seu permito, carro, Walter. e eu mereço. Aí eu fui, busquei, um dia fomos nós três, eu, meu filho e ela buscar o carro. Que lindo, que Assim, top. e entenda, não é o valor do carro, nem vou falar o que é carro, não é isso. A É muito mais atitude, que o carro, né? É a mas era reprogramação a da minha crença. crença. Era a minha crença de que aquilo não precisava, era besteira. E não é porque eu podia, eu não precisava, entendeu? Só que não é questão de precisar, era questão de uma vontade, de um sonho, o qual eu lutei e podia realizar. E não era ofensa para ninguém, de onde eu saí, aparecer com uma coisa daquela, entendeu? Entendi. Mas o seu sistema de crenças, em algum momento, não se achava merecedor daquele carro. Para que isso, né? Eu posso ter um É carro mais verdade. simples e tal. Mas Santa hoje, Bebel na sua vida. Um beijo para ela que está hoje assistindo eu a gente. Hoje Também. eu tenho consciência disso, tá? Então, assim, a minha esposa, que é a Andresa, eu tô falando, ela tá na live aí, ela sabe do que eu tô falando. Quem me conhece sabe do que eu tô Santa falando, Andresa. né? É muito louco. E assim, ela quem me botou na minha cabeça a descrença. Tipo assim, você tá com um pensamento pequeno, evolua, Olha que se permita. visionária, Andresa, Né? né? É verdade isso, é muito louco. Muito louco. E é isso que acontece. Na maioria das vezes, as nossas crenças comandam a nossa vida. Independente se você acredita nisso ou não. Se a crença de uma coisa está intrínseca na nossa mente, a gente está funcionando daquela maneira nos nossos comportamentos. Porque você falou uma coisa muito importante aí, Walter. No pensamento é que começam todas as coisas. Eu sei que o que eu estou pensando está me gerando emoções e está fazendo com que eu me comporte. Essa é a intervenção do programa Foco e Produtividade. Por quê? O Albert Einstein, ele fala muito isso, né? Falou, uma mente que se abre a uma nova ideia, ela nunca vai voltar ao tamanho original. Por exemplo, Walter, eu tenho uma pergunta para você. Depois que você comprou esse carro, talvez essa crença ainda tenha te visitado. Essa crença de não merecimento, porque a crença, ela não vai embora para sempre, porque Walter comprou o carro quebrando um padrão comportamental. Porque o pensamento, a gente não tem poder sobre ele. Olha que interessante. Pensar é diferente de ter pensamentos. Os pensamentos, eles são involuntários. A gente não tem poder nenhum. Eles vão chegar. Mas, A crença mas antiga vai chegar. Por exemplo,
talvez você com a Andressa, vocês queiram fazer uma viagem, tá? E aí vai chegar aquele Walter antigo, aquele que não queria comprar o carro, não. Então, pode ser que ele diga, nossa, para que gastar esse dinheiro com isso? Vai para um lugar mais perto. Para que sair do Brasil? Você pode ficar aqui no Brasil. Vai aí para um lugar pertinho. Porque aquela crença, ela precisa ser combatida. O Anthony Robbins, ele fala, a gente deve colocar gladiadores selvagens na porta da nossa mente. Eu acho que você é bruxa. Porque a Andressa... Eu sou! Sabe por quê? Por que eu sou bruxa? Porque assim, eu acho que você é bruxa. Porque assim, óbvio, a gente se conhece, mas esse detalhe da minha vida você não conhece. E a gente, inclusive, foi para Recife. Meu filho nunca tinha andado de avião, tá? Aos 14 anos, né? Nada contra. Tem gente que já andou, tem gente que não andou, mas tudo bem. Hoje talvez é mais normal nisso, né? Eu fui andar... assistindo esse vídeo ao vivo, ela tá assistindo dando risada. Por quê? Olha, Deus entrou agora. Um beijo à esposa do Walter. Eu nunca tinha levado o meu filho para andar de avião e ela falava, a gente precisa levar ele. E eu, puta, é caro, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí, nós fizemos a nossa lua de mel. Inclusive, hoje, dia 18, nós fazemos 18 anos que estamos juntos. Uau! Parabéns, casal. E aí nós... Comemora, viu, Walter? Comemora. Já comemoramos já. E aí ela falou assim, a gente precisa levar o Pedro para ver coisas novas, e ela queria voltar a Recife. A gente foi para Porto de Galinhas, né? E aí eu falei, não, é caro, não sei o quê. Enfim, foi até pauta de discussões aqui em casa, né? Olha. Por conta do dinheiro, por essa minha crença, que me visitava. Mesmo eu tendo a questão do... Me visitava. Aí, dado o momento, eu falei, quer saber? Eu posso, eu mereço, eu vou fazer, né? Aí eu fui lá, comprei passagem, comprei hospedagem e tal. Aí eu cheguei e falei, tá aqui. Ela, como assim? Eu falei, tá aqui, eu comprei tudo, vamos e acabou e tá tudo certo. Mas porque eu me permiti, dentro do que ela me ajuda a quebrar as crenças, né? De que você pode, você deve, você é merecedor. Quando eu falo pode, não é você é fodão, não é nada disso. Você é merecedor, você batalhou por isso. Então você merece fazer isso e proporcionar isso para nós, que ela falava, família, né? E por que eu falei que você é bruxa? Porque a viagem inesquecível dela, que a gente ainda não fez, é para Paris. Ela morou na Inglaterra, né? E ela queria voltar lá. Né? Ela morou na infância, passou alguns meses lá, e ela queria voltar. E sempre a gente casou e ela falou, nós vamos para lá. Ela, ufa, luta, mas conseguia lá. Então, o nosso próximo passo é ir para fora do país, nós três. Mas aí eu fico com aquela crença, pô, mas é caro, é dólar, é euro, é 3, 5 vezes mais. Eu só tenho uma crença assim, não importa como, eu vou ter que criar meios para fazer, né? Uau, então, mas ela me visita, tá? Me visita. Ela vai visitar sempre, Walter. Eu vou te falar uma coisa com relação a isso. Só para concluir e fechar aquela janelinha. Pensar é diferente de ter pensamentos. Os pensamentos são involuntários, eles vão vir e você não tem o menor domínio sobre eles. Mas você tem total poder e domínio sobre o que você vai continuar pensando. Quando aquele Walterzinho chegar, olha a Deus dizendo, me ajuda, Pri. Ô, querida, você foi essa mola propulsora aí. Ajuda sim. Então, vamos nessa. Quando você vem o pensamento, né, vai vir aí, Walter. Você não merece isso, isso é muito caro. E para que fazer isso agora, né? Você pode esperar mais. Aquele Walter que você conhece, o da crença limitante, o que não se acha merecedor. Chegar, você pode dizer, eu mereço sim. Entende qual é? Essa crença antiga é o poderoso chefão. E aí, Walter, eu te convido a realizar o que é impossível, ou melhor, era impossível para aquele Walter, mas não para você. Porque você pode criar uma crença ainda mais poderosa do que aquele chefão, do que aquele poderoso chefão. E você pode dizer para a sua mente, chegou o pensamento, eu não mereço. Eu mereço sim. Eu trabalhei para isso.
eu conquistei uma liderança de 500 pessoas. Eu sou um diretor. Aí você mexe no seu nível neurológico de identidade, que no PFP é o quarto passo, é o poder pessoal. Então, eu sou merecedor, eu lidero pessoas, eu sou a voz. O Anthony Robbins fala muito isso. Coloque gladiadores selvagens na porta da sua mente. Para que quando um pensamento chegar, uma dificuldade, um problema, uma adversidade, qualquer trem ruim que acontecer na sua vida, as crenças começam a bombar a nossa mente. Ah, isso não vai dar certo, eu não consigo. E eu conheço pessoas, Walter, que estão passando por várias dificuldades, né? Problemas familiares, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas físicos. Eu tenho muitos alunos que têm autismo, microcefalia, enfim, depressões, ansiedade, tudo. E na hora de quebrar crenças dessas pessoas que têm essa característica, e todos nós, se a gente for procurar direitinho, a gente vai encontrar alguma doença mental ou emocional. E sabe muitas vezes como essas doenças se criam, Walter? Como a procrastinação. A procrastinação faz a pessoa se sentir cansada, fadigada, estressada, irritada, agressiva. A procrastinação, Walter, ela faz com que você tenha medo do julgamento dos outros. Eu conheço pessoas que não conseguem, nunca fizeram uma live na vida. E são pessoas que têm uma clareza, que têm uma inteligência, que têm uma sabedoria, que são cheias de conhecimento, que têm um know-how incrível, mas que não têm um no-show. Então, às vezes, muitas vezes, aquele conhecimento se torna uma maldição dentro dela. E ela começa a procrastinar. Você sabia, Walter, que uma coisa que eu coloco no PFP, que muitas pessoas não sabem, mas que eu vou dar uma palhinha aqui. Você sabia que a procrastinação faz você esquecer dos seus compromissos? Nem fazia ideia. Olha aí, o Sintra, um professor, ele está fazendo o programa PFP, acho que ele já está acabando. E ele falou, Pri, é incrível, acho que ele já acabou, inclusive. É incrível esse programa. E ele me dá uma energia, e ele é estilo foguete para cima. Então, ele também usa o programa com os alunos dele, né? Essa coisa de você entender que o que você acredita pode ser alterado. Olha, o Perel também, mentorado. Querido, tem um monte de aluno. Gratidão por vocês por aqui. Cris também vai encaminhando essa live, porque eu estou falando de crenças, e crenças comandam a nossa vida. E o Walter falou aqui umas experiências incríveis. Essa live vai ficar salva no feed. E eu quero fechar essa janelinha do pensamento assim, ó. Todas as vezes que na sua vida, a sua mente, a sua crença limitante falar para você que você não consegue, que não tem tempo mais, que você já está velho demais para isso, ou que você está passando por muitas dificuldades e não pode, eu te convido a fazer uma intervenção na sua mente. Eu posso, eu mereço, eu trabalhei para isso, eu me esforço, porque tudo que um ser humano consegue, Walter, um outro ser humano também consegue. Só que para isso ele precisa fazer o que você falou para o seu filho de 14 anos. Olha, filho, você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem uma meta, você deve criar uma estrutura para isso. Porque eu conheço muitas pessoas que chegam para mim, Walter, na primeira sessão de mentoria, diz assim, ou então na anamnese que eu mando, Pri, eu quero mais dinheiro. Aí eu, é mesmo. Aí eu vou na minha bolsa, pego, eu já tenho essa cédula lá, que já é aí uma cédula de R$2. Aí eu digo, pronto, toma, agora você tem mais dinheiro. Porque a mente da gente, ela pede especificidade. Inclusive, isso é até um gatilho. A mente da gente pede para que a gente seja específico, Walter. Eu quero emagrecer, nossa, não vai emagrecer, filho. Por isso, Pri, e eu acredito tanto nisso, e outra questão, isso assim, é muito louco. Eu tenho objetivos, né, e parte deles eu aprendi uma coisa lá quando eu tinha 16 anos, eu conto essa história para todo mundo.
Me Eu fiz um curso conta. de leitura dinâmica. Fala pra Eu Pri. fiz um curso de, eu fiz um curso de leitura dinâmica e memorização, com 16 anos. E nesse curso, além de coisas fantásticas que eu aprendi, não sei se vocês sabem, mas uma pessoa normal, ela lê em média 200 palavras por minuto. Olha o que eu estou falando, 200 palavras por minuto. Uma pessoa que faz esse curso, ela é capaz de ler 2.000 palavras por minuto. Então, Uau. entenda, tem técnica, tem uma série de coisas, tá? E é óbvio, se você parar de fazer, de treinar, você não consegue. Só que lá, além disso, eu aprendi uma coisa importantíssima para minha vida que eu levo até hoje. Ele falava assim, imagina eu jovem, com 16 anos, tinha um professor fantástico, ele falava assim, ó, aprenda tudo o que você quer na vida. Primeiro, se pergunte, escreva o que você quer a curto prazo, a médio prazo E e a a longo longo prazo. prazo. Perfeito. E para as pessoas entenderem o que você quer de 1 a 2 anos, curto prazo, de 2 a 4 anos, médio prazo, e de 4 a 6 anos, longo prazo. E isso vai se remodelar a cada etapa. Só que, porque você vai amadurecer, vai ser mais maduro e vai fazer isso melhor. E aí ele fala, então escreva o que você quer, depois como você vai conseguir o que você quer e o que você está fazendo para conseguir aquilo que você quer. Coloque na parede, coloque num livro, coloque num caderno e leia isso todos os dias. E ó, para quem está me vendo aí, para não falar que eu estou mentindo, eu tenho uma lousa. Ali está escrito alguns dos meus objetivos até o final do ano. E é o meu escritório. Todos os dias eu leio aquilo. Bingo. Né? Inclusive, parte dali você está no meio. Você nem sabe, mas você está no meio. Uau, Então, que top. então é isso. Então, assim, Eu não também é faço só. isso, viu, Então, Walter? Aí, ó. Eu sou imparável aqui, ó. Eu sou imparável. Eu mudo o mundo. Eu sou incansável. Ali, ó, tem uma coisa que só você pode fazer por você. É a sua parte, lute. Então, esses uhum, gatilhos, né, visuais são muito importantes. Falando dessa coisa que você falou, da especificidade, né? De dizer médio, curto e longo prazo, o desenvolvimento humano abraça isso de uma maneira incrível e é muito importante que quando a gente queira qualquer processo de mudança ou qualquer reprogramação da crença, a gente seja muito claro com a nossa mente. A clareza é uma das coisas, é um dos ganhos do programa Foco e Produtividade. E o Sintra falou aqui há um tempo, Guga, seja bem-vindo a essa live. O Sintra, ele e, falou aqui, ó, eu tenho atletas, eu treino um time de atletas de alta performance de vários esportes, né? De crossfit, de jiu-jitsu. E eu tenho 3 crenças que eu levava. Eu comecei na minha vida, essas crenças, diante das adversidades, diante das crenças limitantes. Eu comecei a treinar em mim. Depois eu pensei, nossa, isso é incrível para os atletas. E aí eu comecei a dizer essa frase para os atletas. E eles, Pri, essas crenças me dão energias, porque é uma frase que comporta 3 crenças. Então eu fiz o 3 em 1. Não tem aquele shampoo 2 em 1, ele é 3 em 1. Então, são 3 crenças em uma. E aí eu disse, por que não colocar no programa Foco e Produtividade? Por que não colocar na minha mentoria? Por que não colocar para todos os meus alunos? E eu vou te e contar. Fala. são assuntos que eu acho fantásticos. Assim, vou dar 2 exemplos para você. Um que eu não conheço bem e que eu estou conhecendo, quando eu falei, eu sou um mero estudioso e curioso, que é o teu tema, né? Que é neurociência, PNLs, neurolinguística, mexer com a mente, reprogramar, ajudar as pessoas, essa questão emocional que é importantíssima. Eu sempre curti, acompanhei pessoas que falam disso, e hoje eu encontrei você que estou mais próximo, acho que é a pessoa mais próxima que entende disso, que me dá algumas visões, uns insights que eu não tinha, né? Mas eu já conhecia alguma coisa. Tem pessoas que nem sabem o potencial disso ou quanto pode beneficiar a vida dela. E eu vou te falar 2 coisas. Primeiro, esta questão que você ensina aqui é fundamental e as pessoas não fazem ideia o quanto muda a cabeça delas. E nós não aprendemos isso, Pri, nas nossas casas, infelizmente, porque os nossos pais Infelizmente. não Porque os têm nossos pais não esse receberam conhecimento. isso, né, Walter?
Exato. E, assim, e nas escolas, ao exemplo do professor que você comentou, que às vezes frustra o aluno e tal, e às vezes sem a maldade, porque ele também não conhece, não tem o domínio disso, de trabalhar aquela criança de uma outra maneira, para ela acreditar que ela pode, que é possível, e não Isso. dar um tapa na cara ou uma martelada ali com sermão e acabar com um sonho. E tem a segunda, então, essa questão mental que é fundamental. Queria eu que as escolas tivessem Nossa, esse é meu uma matéria sonho. dessa, né? A É o meu segunda, sonho para a mas humanidade. não tem na escola, mas hoje tem uma internet, tem a Priscila que pode ajudar. E boa. Isso. E outra coisa que eu acho é a questão financeira. Vou dar um exemplo para você. Eu sempre gostei de finanças, né? E eu sou da área de exatas, sou formado na área de exatas, e, e eu gosto disso por si só. Até sou taxado aqui em casa como o controlador, para não dizer mão de vaca, né? Na verdade. Só que eu sei que para tudo que nós temos, ou que nós conquistamos, foi em função de eu direcionar, não o melhor, mas da melhor maneira que eu pude, os nossos recursos. Então, a questão financeira também não é ensinada nas escolas. Eu, como você disse, eu tenho um público que trabalha comigo no privado, aqui numa empresa, e eu vejo as pessoas não sabem lidar com o dinheiro, não se controlam. Você comentou que você também passa por isso. Você não teve educação financeira com os Não, pais, com não mãe tive também, educação e financeira. você, às vezes, Nem se emocional. confunde, né? Se confunde. Então, eu aprendi isso com a vida, com a necessidade, porque eu gosto do assunto. Então, esses dois temas, emocional e dinheiro, se tivesse essa história. E o emocional você já está dando aqui, né? É. Fantástico. E muitas coisas assim a gente pode pesquisar para que a gente aprenda realmente, né, a lidar com as nossas finanças. Uma coisa que acontecia muito comigo é tipo assim, eu ganhava algum dinheiro e tá bom, então já era muito, né? Então eu posso agora relaxar, não trabalhar e não tinha essa sede, porque eu não era apaixonada como eu sou hoje, como eu encontrei a minha profissão, que é impulsionar, ajudar e treinar pessoas. Eu não tinha muito isso, então quando a gente vai descobrindo essas coisas tão belas que não foram dadas para a gente quando a gente era uma criancinha, né? Como educação financeira, educação emocional, empreendedorismo, né? Eu vejo hoje crianças com 12 anos já fazendo chocolate e já vendendo e já fazendo aquelas massinhas e fazendo arte e pintando quadros e a mamãe vai lá leva numa galeria de arte. Eu sou atriz, não sei se eu já te contei isso. Já Não fiz, tô. desde 7 anos eu estou em teatro, eu já fiz vários longas, curtas-metragens. Só que eu não sei aí, mas aqui no Nordeste, a arte é muito mal remunerada, muito mal reconhecida, por causa disso, porque é uma cultura, eu gosto muito de dizer que eu moro no lugar mais multicultural do mundo, né? Que é Recife, Pernambuco. Chega a baber agora. Falar de Recife, eu babo. Então, literalmente. Olha, quem entrou nessa live, tantas pessoas lindas estão entrando. A Jadai, seja bem-vinda. Ela tem um instituto aqui em Recife. Foi mamãe agora, do Zion. E todas vocês que estão entrando agora, todos vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos. A gente está falando aqui de quebra de crenças. E aqui, na capital mais multicultural do mundo, a gente tem vários artistas, Walter. Quando eu vejo tantas pessoas com talentos incríveis, e às vezes eu pergunto qual é teu sonho. Não, eu não quero muita coisa, não. Eu quero um emprego, uma casinha. Sabe por quê? Porque dá, olha, quando a gente pensa, dá o mesmo trabalho. Sonhar grandão e sonhar pequenininho dá o mesmo trabalho. Então, por que não eu não pensar? Durante muitos anos, eu estou nessa pegada do desenvolvimento humano há uma década. E eu tenho um amigo querido, né? O Carlos, ele falou para mim, Pri, você é treinadora desde 7 anos de idade, porque eu já liderava. Sabe o que eu fazia, Walter, para chamar a atenção da liderança? Né? Porque tinha uma menina que comandava tudo no meu colégio. O nome dela era Isa. Nunca mais eu encontrei ela. E ela era o comando, assim, das meninas. Só que eu andava com os meninos. E aí, quando eu chegava para elas, né, para o grupo das meninas, e aí ela estava falando, aí eu chegava e dizia lá, 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 ninguém escuta a Isa, lá, lá, lá.
E as meninas que eram lideradas por ela não escutavam ela. Porque tinha alguém que peitava ela, sabe? Que dizia, eu dizia lá, ninguém escuta a Isa, todo mundo me escuta agora. E era incrível isso, porque ela era líder. E é isso que a gente deve fazer com o nosso sistema de crenças. Quando aquela crença que puxa para baixo, aquela crença medíocre, que diz que você não consegue, que diz que você tá gorda, né? Principalmente as mulheres, chamar uma mulher de cheinha, de não sei o quê. Mulheres que são sofridas, porque elas já tentaram muito sem conseguir, né? Várias maneiras de emagrecer, né? Hoje as mulheres querem muito emagrecer, mas eu quero te dizer uma coisa, por exemplo, Walter. Emagrecer é subproduto da saúde emocional. Pum. Por quê, Pri? Porque você pode Por quê? contratar o melhor personal, o melhor nutricionista. Você pode fazer milhares de exames, mas se a sua mente não mudar, nada mudou. Você pode até emagrecer 20 quilos, mas você volta. Volta sempre ao antigo padrão. Já conheceu pessoas que ganharam na loteria e ficaram pobres, Walter? É o E a mais gente pesquisar, comum. né? Até os Big Brothers, assim, às vezes ganham milhões e voltam aquele Por padrão quê? antigo, porque a Você mente sabe não por quê? alterou. Porque existe um padrão, De mentalidade escassez. financeira, escassez, que ela não está acostumada com aquele padrão e ela não sabe lidar. É a mesma coisa. Você tem uma vida e de repente eu mudo sua vida de 0 para 10. Você não está acostumada, você não sabe, né? É, É aquela história, você está com sede, mas se eu tiver muita água, se você não souber bebê-la, você vai se afogar e não vai matar sua sede. exato. E água faz bem ou mal? Faz bem, mas se você tomar uma piscina, você morre. Então tudo faz Tudo mal ou tudo moderado, faz né? bem. Você falou uma coisa no E aí início vem o dessa live que equilíbrio. eu ia pontuar, mas eu lembrei agora. Pri, eu tenho ambição de conhecer o desenvolvimento humano. Olha só que clareza, que sabedoria, que mestre. Porque a ambição, ela pode ser boa também. O ego, muita gente mete o pau no ego, né? Meter o pau aqui no Nordeste é falar mal. Então, mas o ego pode ser bom também. Se ele te dá uma energia boa, se ele aumenta a tua autoestima. Ele fica ruim quando ele vira prepotência. Ele fica ruim quando você pisa nos outros. Mas quando você se coloca em primeiro lugar, ele é bom também. Olha só o que o Sintra falou do programa Foco e Produtividade aqui, Walter. Pri, o PFP muda a forma como encaramos os desafios da vida. Eu te conheci no treinamento VIP, fui triturado na mentoria coletiva do Titânio, que é um outro treinamento que a gente dá, né, lá da Abre. E o PFP me trouxe o centramento necessário para seguir firme e confiante. Sintra, gratidão, tá leve, tá fácil e tem tempo. E Walter, o importante, né, Pri? O importante é que as pessoas entendam que você já faz esse trabalho há mais de uma década, né? Assim como esse isso. aluno que agora espontaneamente está aqui escrevendo o que ele sentiu, o que representou o treinamento, né? Uhum. Só que esse treinamento, ele era muito, era não, ele é muito Priscila, ele é muito público presente com Priscila, né? Por Isso. quê? Porque é isso que ela fez, é assim que ela construiu, e agora nós temos, para que todos que estão aqui nos ouvindo, a missão, a Priscila juntamente comigo e eu juntamente com a Priscila, de levar isso para o online, sem perder qualidade Isso. alguma, para que a pessoa que, por alguma razão, não está próximo da Priscila, não está em Recife, né? Não está no Pernambuco, não está numa região apropriada que possa chegar até ela, nós estamos fazendo isso na internet, de forma a levar esse conteúdo da Priscila, que ela ajuda pessoas há mais de uma década, para o Brasil, né? De uma forma Isso. online e não somente. Então, porque o online não perde qualidade, é tão bom quanto, e tem a mentoria. Além dali, você ainda tem um horário. A pessoa entrou no curso, fez, ela depois tem uma mentoria particular ali com a Priscila para bater um papo, tirar dúvida, né? Isso. Isso, Então, perfeito, Walter, que você falou agora. Esse programa, ele está aí, mais ou menos 800 pessoas validaram, mas essas pessoas, como você falou sabiamente, são minhas. São pessoas que já conheciam a Pri,
São pessoas que já fizeram depois do PFP a mentoria, né? A minha mentoria, que é um Ó, produto mais vamos corpudo, fazer um, né? eu não sei, tá? Hum, Já passaram mais de 60 pessoas aqui nesta live, né? Só que uhum, assim, as pessoas entram, ficam um tempo, algumas saem. Só agora, a gente tem 20 pessoas, tá? uhum. Se a galera puder nos ajudar, coloque aí de onde você é. São Paulo, Rio de É, Janeiro, boa. coloca aí na conversa, só para a gente ter uma ideia, porque eu também não sei, ter uma ideia de quem é você, né? Por exemplo, eu estou aqui em Cotia, São Paulo. A Priscila tá Em no Recife. Pernambuco, né? Tá em Recife. Então, assim, coloca aí de onde vocês são para a gente ter ideia do quão é importante, como nós podemos levar essa mensagem da Priscila para o Brasil, né? Ó, Isso. Juazeiro, Bahia, Bahia, Maceió. Maceió. Olha que legal. Vão escrevendo aí. Recife. Recife não, Vaneide. Você está em Porto de Galinhas. Que você falou comigo hoje. Ela está em Porto. Quem mais? Olha Olha aí. aí. Maceió. Cotia, São Paulo. Deza. Petrolina. Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Lide. Então, olha, a galera tá colocando aí, ó. Tá colocando aí de Santa Cruz, Santa Cruz do Pernambuco. Capibaribe, Tabira. Eu quero estar em Recife. Vem, Deza, traz aí esse maridão, Val, teu Ó, filhote, Porto de O Douglas Galinhas, tá em São São Paulo, Paulo. por enquanto. Olha o que o Douglas falou. Ele é seu amigo ou não? Ele botou São Não, Paulo, por não, enquanto. é meu amigo. É meu amigo. Olha, moro Então, em Santa olha Cruz do só. Capibaribe. Beijo, Santa Cruz. Aqui é Então, uma. Olha, perceba aí, ó. tem muitas fábricas de moda nesse. É o interior daqui de Pernambuco. Que honra Então, ter perceba. vocês. Ellie da Filipine, queridíssima. Olha o Douglas Perceba vindo. quantas pessoas estão por aqui que não. Ó, tem bastante gente aí pro teu lado, né? Teu lado, norte, É, nordeste aí, né? Bom, mas agora sim, o quão o Brasil é grande, como podemos levar essa mensagem? Tem muita gente de vários lugares. Isso é o que traduz um dos nossos objetivos, né, Priscila? Que é levar esse seu isso. trabalho para mais É isso que tá pessoas, lá. né? Eu quero ajudar 1 milhão de pessoas a terem músculos emocionais. Muitas vezes, Walter, as pessoas se preocupam muito com dinheiro, muito com o corpo muito bonito, muito magro, muito legal. Se preocupam muito na sua postura, na sua autoridade. Só que não é só sobre isso, sabe? É tipo assim, como é que você funciona quando a vida te bate? Não você, Walter, é só uma pergunta em tese. Sim, Como é sim. que o ser humano funciona quando a vida dá aquela rasteira, né? Quando você tem uma questão de saúde na sua família, quando você às vezes não tem uma grana para pagar o boleto que você se comprometeu, ou quando você está tão acima do peso que nenhuma das suas roupas dá em você e você fica frustrado com aquilo. Então, quem é você quando a vida te apresenta problemas, te apresenta adversidades, dificuldades? E aí eu vou falar para vocês agora como um presente, tá? Isso eu só libero no PFP para os meus alunos mentorados, mas eu vou dar aqui nessa live, porque eu acredito que o conhecimento compartilhado, ele traz coisas muito lindas para a gente. E talvez seja muito fácil de entender o que eu vou dizer agora. Mas aqui não é sobre entender. Aqui é sobre você praticar na sua vida. Na sua vida, não aqui nessa live, na sua vida lá fora. Amanhã, daqui a pouco, quando você receber uma notícia ruim, quando você acontecer alguma coisa, quando alguém te trair, quando alguém foi ingrato com você. Uma frase que tem 3 pilares. Tá leve quando a vida estiver pesada. Você vai pensar que ela tá leve. Ah, Pri, eu vou me enganar? Sim. Porque é sobre isso. É sobre enganar a sua mente. Muitas pessoas, Walter, querem entender o desenvolvimento humano. E esse trem, esse foguete, esse jato, esse submarino, não é para entender, é para fazer.
Quando a vida estiver pesada e ela te bater, pensa, tá leve. Quando a vida estiver muito difícil, pensa que ela tá fácil. E quando tudo disser que você não tem mais tempo, que você está muito velha, que você está muito velho, fala para ela, tem tempo. Então, as melhores crenças, Walter, escuta isso. As melhores crenças que eu tenho dentro da minha cabeça são: tá leve, tá fácil e tem tempo. Muito louco. Vaneide, um beijo no seu coração. Ela está dizendo assim: depois que eu te conheci, eu sou outra. Mas esse mérito é seu, Vaneide. Só que o seu sucesso vai ser sempre nosso. Sempre nosso. Sabe por quê? Porque não importa o que as pessoas falam para você. O que importa é o que você faz com o que a Pri fala com você. Então eu tenho muito orgulho, sabe por quê, Vaneide? Perel tá falando, hoje também é minha crença. Tá leve, tá fácil, tem tempo. Eu conheço atletas, Walter, que estão no campeonato lá de CrossFit, no sol do meio-dia, e você, eu não sei se você conhece, o sol do meio-dia de Recife, Pernambuco, Brasil. São 40 graus, né? Parece que são 90 graus, Walter. E quando eu olho para eles, quando eu estou lá na arena, ou não, porque nem sempre eu acompanho meus alunos, os atletas, mas eles têm essa crença instalada em âncoras sinestésicas e eles acessam. Quando eles estão lá no sol do meio-dia, com uma carga de snatch, que é um tipo de movimento, né? É só um exemplo. Do CrossFit, eu digo, pensa com aquela carga que ela tá leve. Mas não é só para os alunos. É quando você receber uma notícia ruim, você pensar, tá fácil. Quando a vida tiver motivos, te der milhares de motivos para chorar, ou para se desesperar, ou para entrar em conflitos, ou para acabar com tudo, você pensa que tá fácil. É sobre enganar a mente, sabe? Enganar. Walter, eu vou te dizer uma coisa. Eu odeio beber água. Mas você sabe que é necessário. Por isso que eu bebo, porque é uma escolha. Porque quem não gosta de água é a minha língua. Mas o meu corpo todo ama água. O meu cérebro ama, o meu intestino ama, o meu coração ama, as minhas articulações amam. Então, quando eu vou tomar um remédio, eu tô até aqui, ó. Tem um xaropinho que eu também não gosto aqui. Um xarope normal, para voz. Minha voz é meio ruinzinha, né? Ela fica meio rouquinha, às vezes falha, porque eu falo bem pouquinho, sabe, Walter? Eu falo um pouquinho, bem pouquinho. Queria nem ir agora. Então, quem concorda que eu falo pouco, diga eu. Coloca eu aí, por favor. Por amor. Eu odeio esse negócio de por favor. Por amor, coloca aí. Eu. Vai bater recorde. Então vamos lá, tô brincando. Então vamos lá. Loquilo viaja o mundo todo e é um amigão meu. Tamo junto, meu amor. Um abraço em você. Então. E é tão louco. Olha que a banda. Não, Walter. Eu não aguento esse povo. Olha. Olha o que a Vaneide falou. Ela fala pouco e baixo. Vaneide, eu te amo. Ela fala pouco e baixo. Às vezes ela diz, Pri, a gente conversa 12 horas, 5 horas, 10 horas, eu e Vaneide. Enfim, ela é mãe do Guga. Você conheceu o Guga, né? O Carlos Augusto? Conheci. Então, ela é mãe dele. Aí a gente conversa. Muito todo mundo dizendo eu. Beijo, prima. Olha como é louco, né? Muito louco tudo isso. Nós estamos aqui há uma hora na live. Já passaram mais de 90 pessoas.
agora nós estamos com 19 pessoas que se manteram. Então, para as pessoas entenderem, como 90 pessoas já passaram e saíram e entraram novas pessoas. Está retido aqui em média de 19 pessoas, que é muito bom. E nós estamos há 1 hora aqui falando, Pri falando, explicando toda a questão neurológica, comportamental, uma série de coisas, um aprendizado, acho que para todos nós. E por que eu estou enfatizando 1 hora? Porque nós temos um evento, que é o Webinário da Piscina, que vai acontecer no dia 17 de março, às 21 horas, né? Então, para quem não se inscreveu ainda, é só ir lá na bio do Instagram da Piscina, vai ter um link lá do webinário. Agora, ele vai estar lá daqui a pouco, eu vou colocar lá novamente, porque eu tirei para colocar para acessar essa live. Mas daqui 20, 30 minutos você vai entrar, clicar no webinário e vai deixar seu e-mail. Por quê? Por clicar, deixar teu e-mail e entrar no grupo do Telegram da Priscila, porque é lá que nós vamos orientar e mandar todas as informações. Uhum. E por que esse webinário? Porque, olha, a Pri está aqui, dentre os 5 pilares aí do programa Foco e Produtividade, ela está aqui 1 hora falando só do primeiro, né? E não dá tempo dela explicar tudo. Então, esse webinário é para que ela possa falar melhor dos 5, para a pessoa ter um entendimento, para a pessoa contextualizar tudo e aí sim tomar a decisão se ela quer entrar para o programa e fazer o curso com a Priscila, né? Porque neste dia a gente vai explicar melhor o que é os pilares, como funciona, o que você vai ter de resultado, como vai ser benéfico para você, para quem é este programa, para quem não é. Então, se inscrevam lá, porque através dessa inscrição a gente vai começar a mandar informações para vocês. E, Pri, o que é legal, essa aula não vai ser aberta ao público aqui no Instagram, vai ser somente para quem se inscrever, né? Isso. É uma aula gratuita. Muito importante isso que o Walter falou, viu, gente? Essa aula é gratuita. Essa aula eu estou colocando aí um monte de... como é que eu posso dizer? Um monte de caminhos. Eu sou uma treinadora que eu não digo só, olha, faz isso. Não. Na minha vida, eu sempre senti uma necessidade de ter o caminho. Uma coisa é você saber o caminho. Outra coisa é você percorrer o caminho. Então, eu sou uma pessoa do como. Eu sou uma pessoa do porquê, né? Por que eu vou fazer aquilo e como eu vou fazer aquilo. Então, nessa aula, eu vou explicar para você como e por que esse treinamento transforma vidas. Ele é gratuito no dia 17 de março, às 21 horas. A gente só vai estar lá quem tiver inscrito. Então, o link vai estar na bio quando acabar essa live. Não está agora, tá, gente? Porque a gente tirou para colocar outra coisa. Mas depois dessa live, vocês vão lá. Quem não se inscreveu ainda no YouTube e quem ainda não entrou no Telegram, inclusive toda semana eu estou abastecendo esse grupo lá do Telegram. Esse grupo especificamente, ele é novo. E aí eu vou continuar abastecendo de audiobooks, documentários, lives, filmes, sugestões e tudo que eu puder fazer para melhorar ainda mais os músculos de vocês, emocionais. E o que é importante, quando a pessoa se inscrever lá para participar desta aula ao vivo, online, lá no dia 17 de março, ela vai colocar o e-mail dela, vai dar um confirmar, né? Aí, quando ela confirmar, vai aparecer uma outra tela de obrigado. E aí, nessa tela de obrigado, vai sugerir para a pessoa um link para ela entrar no Telegram. E ela, se ela clicar no Telegram, ela vai dar o e-mail dela, ela vai para uma outra página, ela pode entrar para o Telegram. Aí ela entra para o nosso grupo VIP, onde nós vamos falar com essas pessoas e dar alguns conteúdos que a Priscila fala só nos treinamentos dela. E eu não vou ser hipócrita com vocês. E aqui não é intuito de, então vocês vão lá, vocês querem vender. Galera, é o seguinte. Nesse dia 17, a Priscila vai dar uma aula e no final ela vai fazer uma oferta para vocês. Ela vai fazer uma oferta, informar como funciona o programa, como você pode entrar no programa, até porque não tem como ela passar tudo aqui numa live. Não tem como ela passar tudo para você sem estar no programa. E a única coisa que nós queremos é que ela possa ter a oportunidade de explicar para você tudo. E lá no final ela vai fazer uma oferta, sim, de você quer entrar? Agora é a hora, porque tem uma turma. Essa turma tem um limite de pessoas que ela vai colocar. Se entrar mais de 50 pessoas,
nós vamos parar. É só as 50 primeiras. E por que essa... Walter, que idiotice, por que 50 primeiras? Porque se a Priscila deixar entrar muito mais pessoas, ela não tem condição de dar atenção devida para esse grupo, porque esse grupo entrará para um curso online e terá paralelamente uma mentoria com ela, né? Um Isso. bate-papo, um Zoom e tudo certinho. Só Um que se entrar muita acompanhamento. Eu vou gente, acompanhar essas 50 pessoas. Então, é por isso porque que a gente fechou nessa quantidade, né, de pessoas, para que eu possa acompanhar vocês. E realmente, se tiver mais, a e demanda aquela, vai né, estar Pri? maior do que a minha capacidade Quem, de quem atender. se inscrever e quiser realmente, a aula vai estar gratuita, pode entrar e fazer. No Uhum. final, se a pessoa quiser entrar, ela que decide se ela quer ou não quer, tá tudo certo. Quem quer entrar, eu acho que vai ter um ganho na vida assim, talvez incalculável, não posso Isso. dizer, né? Mas, e quem não quiser, tá tudo Tá certo, tudo tá tudo bem. bem, mas aproveita a aula, que ela vai dar dicas lá É. bacana, tá Quem não bom? quiser comprar um PFP, quem não puder, né? Porque eu fico pensando, sabe o que, Walter? Presta bem atenção nisso. A gente vai poder dividir esse programa, por exemplo, não sei quanta gente vai lançar, né? Mas vamos lá, eu vou falar embasado no lançamento que teve. Vamos supor que esse programa, sei lá, seja R$ 600, R$ 500. Aí a pessoa divide, não é esse preço não, tá, gente? Eu só estou dando uma suposição. Vamos supor que seja, sei lá, vou botar até mais. Vamos supor que seja R$ 1.000, tá bom? Não vai ser esse preço não, é só uma suposição. Vamos supor que seja R$ 1.000. A gente divide aí em 10 vezes, né? Imagine você que está fadigado, cansado, estressado, ansioso, depressivo, e você não quer investir R$ 100 por mês na sua saúde emocional e mental. Será que você tem mesmo o direito de ficar chorando no seu quarto, gastando com remédios antidepressivos, tendo compulsão de compra, ficando chorando, comprando roupas que você não precisa, bebendo, indo para shows? Tem pessoas, Walter, que eu chamo para fazer treinamentos vivenciais há quase 10 anos, mas elas não têm dinheiro. E quando aparece uma coisa como um carnaval, como um vestido de R$ 2.000, como, tipo assim, Pri, eu não posso. Mas o celular quebrou. Aí eu compro um iPhone novinho. Então, o que é que acontece? Você sempre pode. Porque é prioridade. Eu não tenho dinheiro para nada, mas se eu não... Aí meu filho fica doente. Ele precisa de uma, sei lá, de uma medula. E essa medula está à venda por R$ 50.000. Ele vai conseguir essa grana. Sabe por quê? Porque é prioridade. E dentro da prioridade, isso eu falo no PFP, tá, gente? Tem urgências e importância. Gente, olha só. A gente está 1h20 nessa live. Pareceu 30 segundos. Gratidão, Walter. Eu só quero, para encerrar aqui, ou o Walter vai falar alguma coisa aí, eu quero encerrar com essas 3 crenças. Mas fala aí um pouquinho, Walter, que aí a gente fecha. Como é que você quer fazer? Fala para Pri. Não, você pode fechar e é só enfatizar para o pessoal, né? Que é muito o que você falou. Nós, vai dar crença também. Nós queremos e focamos e damos prioridade para aquilo que de fato faz a diferença na nossa vida. Então, se isso, de alguma maneira, eu acredito que possa fazer a diferença na sua vida, e se você acredita também, vai lá, porque você consegue, você pode. E nós estaremos lá dando a aula para aqueles que querem participar, para aqueles que querem só participar da aula, também está tudo certo, Tá tudo né? bem. E só deixar claro que o link vai estar lá na bio do Instagram, só entrar e se cadastrar, e aí nós vamos informar as pessoas diariamente, horas antes, no dia, e mandar um link para elas poderem entrar na aula, que vai ser um grupo fechado. Pri, pode falar aí o teu recado. Vamos lá. Existe um exercício no programa Foco e Produtividade que é um exercício de 17 segundos. Pensa durante 17 segundos em coisas boas que você pode ser grato, em coisas boas que você pode dizer para você.
como se dentro de você tivesse uma criancinha que precisa de amor e de carinho. Não é você. Você vai falar para a criança interior durante 17 segundos. Faz esse exercício e, diante das adversidades da vida, dos problemas, pensa. Tá leve, tá fácil e tem tempo. Essas são as melhores crenças que a sua mente pode ter. Então vamos lá, vou deixar vocês com o meu foguete. Um beijo no coração. Tamo juntos, tio foguete. Walter, gratidão. Gratidão a todas as pessoas que participaram, que entraram. E dia 17/3, às 21 horas, eu espero você.